Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável, itens 6 e 7. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas peculiares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser racional ou cega. Não examinando nada, a fé cega aceita sem controle o falso como verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, uma vez que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Pregar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se está com a razão. Popularmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitos a afirmar que não é culpa sua se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não se impõe, mas se adquire e não há ninguém que seja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não compete à fé procurá-los, cabe a eles ir a seu encontro, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tenham, portanto, como certo os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Dizem isso com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso tapam os ouvidos. As provas, no entanto, são muitas em torno deles. Por que então se recusam a vê-las? Para uns é descaso, para outros o temor de ser forçados a mudar de hábitos. Para a maioria é o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque deveria curvar-se diante dele. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Outras, ao contrário, só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição daquilo que souberam. Sua educação é completa. As segundas têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer, se fará
e se não for concluída nesta existência, o será em outra. A resistência do incrédulo deve-se convir muitas vezes provém menos dele do que da maneira como lhe são apresentadas as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não é suficiente ver, é necessário especialmente compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que hoje produz o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É particularmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que realmente se pode dizer que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito algo vago, do qual nasce a dúvida. A fé racional, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Acredita-se porque se tem certeza e ninguém tem certeza, a não ser quando compreendeu. Aí está porque não se dobra, pois não é fé inabalável senão aquela que pode olhar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz. Por isso vence a incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.